que se chama Majestade, aquele que fala Majestade, Soberano Senhor. Vamos cantá-lo? Majestade, soberano Senhor, hoje em tua presença nos rendemos para teu louvor, teu povo aqui reunido, Senhor, proclama glória e honra a ti, ó Deus. Majestade, soberano Senhor, hoje em tua presença nos rendemos para teu louvor, teu povo aqui reunido, Senhor, proclama glória e honra a ti, ó Deus. Proclama glória e honra a ti, ó Deus. Boa noite, Jaime. Boa noite, Ariane. Boa noite, Wanda. Boa noite, Daniel. Tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite, João. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite a todos. Essa é a voz do Daniel, né? Boa noite a todos. E ainda, é verdade. Está chegando em casa, né, Daniel? A voz do locutor é do Daniel. O irmão Alexandre, que normalmente nos conduz aqui nas terças-feiras, ele precisou atender a prima dele, Flávia, e a garotinha, a filha deles, né, teve um problema, a filha dela, né, teve um problema, e o marido dela está no trabalho, então pediu um socorro lá para o Alexandre. E então, dessa forma, o Alexandre pediu para que a gente pudesse conduzir aqui a reunião essa noite, e ele vai fazer de tudo para poder estar conosco aqui ainda essa noite. Não sei se vai ser possível. Agora nós estamos vendo a Wanda. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Graças a Deus, vocês. E a carinha do Alexandre aí também. Oi, Wanda. Oi. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Graças a Deus. Na luta. É isso aí, dia a dia. É verdade. Nós vamos cantar também um corinho que se chama Seu Nome é Maravilhoso, e depois eu quero pedir ao Alisson Eduardo que possa ministrar uma oração para a gente. Pode ser, Eduardo? Pode, claro. Aquele corinho que diz: seu nome é maravilhoso, seu nome é conselheiro, seu nome é Deus forte. Cantemos. Seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é Deus forte, seu nome
é Deus forte, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, seu nome é conselheiro, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Oremos. Grandioso Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, obrigado a Deus por esse dia que você nos concedeu, dia abençoado, Pai, dia de livramentos. Obrigado a Deus por essa noite, que o Senhor, Pai, esteja abençoando o nosso irmão João Carlos, que vai ministrar este curso, Pai, essas palestras, ele vai trazer a Tua palavra, para que nós possamos, Pai, dia após dia, entender um pouco mais o que você tem a dizer ao Teu povo. Abençoe cada irmão presente, cada lar representado. Abençoe as pessoas, os irmãos que estão assistindo, Pai, de alguma maneira. Que o Senhor, Pai, faça maravilhas na vida de cada um, à medida, Pai, que eles necessitarem e que o Senhor achar, Pai, que deve ser feito. E o principal, que nós aceitemos, Pai, sempre o seu poder, a sua glória em nossas vidas. Nos abençoe, Pai, para que possamos sempre colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Abençoe, Pai, para que nós nunca desviemos, Pai, do teu caminho. Porque, Pai, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega, Pai, até o Senhor, senão por intermédio de Jesus. Que nós miremos o alvo que é Jesus, para que alcancemos a vida eterna. E tudo, Pai, que aprendemos sobre a Tua palavra, venha edificar as nossas vidas, para que nós levemos, Pai, para este mundo, para edificar outras pessoas, para essas pessoas, Pai, ver a necessidade de entregar a vida deles ao Senhor. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Amém, Senhor. Estamos aí também com Sabrina agora, Selma também. Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Tudo bem, Tudo irmão? bem, graças a Deus, João. Estamos bem. Tudo bem, irmãozinho? Muito bom. Ei, Sabrina. Oi, vocês estão me ouvindo? Eu não sei mexer com essas coisas direito. Também não. Nós estamos te ouvindo, a gente não quer te ouvir mais, não. Tira Então tá bom. Tchau pra vocês. Daqui a pouco a gente volta a falar, tá bom? Ok. Na semana passada, o Bal finalizou Só um instantinho, por gentileza. É isso aqui embaixo. Pode copiar aí acima na página. O estudo que ele estava nos trazendo do Pentateuco. E algumas semanas atrás, o Alexandre tinha me pedido para preparar algumas aulas para a gente poder dar continuidade nesse devocional, né, nas terças-feiras. E nós vamos fazer uma introdução hoje dessas aulas. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Um material que eu preparei para vocês. Que fala sobre grupo de estudos bíblicos. Eu gosto também
dessa abreviatura que a gente costuma fazer da Igreja de Cristo do Alípio de Melo, do ICAM. Eu gosto dessa abreviatura aí, né, da Igreja do Alípio de Melo. Mas o estudo, então, é sobre estudos bíblicos, grupos de estudos bíblicos. Esses grupos, eu fiquei também eu presto muita atenção, irmãos. Eu tenho certeza que a grande maioria dos irmãos também da igreja, mas eu presto muita atenção nas mensagens que os irmãos trazem para nós a cada domingo. E os pastores têm tido uma atenção especial sobre a questão o Baltazar falou sobre Neemias lá, a questão da reconstrução, depois o Jaime também, né, tratou de umas 2 vezes, já quando nós voltamos na pandemia, sobre a questão da importância de nós trabalharmos, de nós operarmos, de nós termos algo a fazer na igreja. E esse estudo é um estudo, esse grupo de estudos, na verdade, é para serem aplicados tanto para os cristãos, como para a edificação dos cristãos, como também como um evangelismo. E aí a gente vai falar um pouquinho essa noite, eu vou fazer essa introdução, e a partir da semana que vem a gente começa efetivamente nas lições, e eu vou combinar direitinho com o Alexandre como que nós vamos divulgar esse material, como que a gente vai disponibilizar esse material para vocês, mas eu quero disponibilizar o mais rápido possível. Não sei se a cada aula a gente disponibiliza a gente faz uma etapa, disponibiliza algumas aulas para vocês, mas eu tenho certeza que vai ser bem interessante para a gente esses estudos. Então, a Bíblia já se tornou bastante conhecida no Brasil, mas quantos aprenderam a digerir o que ela realmente diz e a ver a diferença que há em viver em nosso dia a dia de acordo com os seus ensinos? As pessoas sabem que existe a Bíblia, as pessoas, né, tomam conhecimento da palavra de Deus, mas quantas pessoas aprenderam a digerir o que ela realmente diz e a ver a diferença que há em viver o nosso dia a dia de acordo com seus ensinos? Jesus foi um homem tão radical, ele foi radicalmente humilde e radicalmente não manipulável. Ele foi humilde e não manipulável, que poucos conseguiram aceitar os seus ensinos e desafios. A gente, às vezes, fica pensando assim, a igreja precisava de ter tantas pessoas e tal, mas são poucas pessoas realmente que conseguem aceitar os ensinos e os desafios de Jesus. Eis o nosso desafio. Acho que alguém deve estar com o microfone aberto aí. Eis o nosso desafio. Nós vamos ler sobre a vida de Jesus, sobre as exigências que ele impõe a quem quer segui-lo, sobre a sua maneira incrível de chegar a uma comunicação pessoal e profunda com gente de todas as classes e níveis. Vamos à palavra de Deus, né? Nós precisamos sempre utilizarmos a Bíblia. Nós precisamos usar, manipular a Bíblia, né? E nós vamos ir até a palavra de Deus de mente aberta, escutando o que ela nos diz
abrindo-nos para as contribuições de outros membros do grupo. Não é raro que um não cristão, e aí eu já estou colocando essa situação, no caso de vocês trabalharem num grupo de evangelismo. Não é raro que um não cristão chegue a conclusões tremendas que nós, os cristãos, perdemos de vista pela nossa familiaridade superficial com a Bíblia. Nós temos que tomar muito cuidado no nosso dia a dia, de não sermos superficiais, de não sermos cristãos superficiais. Muitas vezes a gente acha que a gente já sabe todas as coisas e lemos a Bíblia assim até en passant, né? Sem realmente conseguirmos entender o que a palavra de Deus diz. E não é raro que às vezes as pessoas de fora da igreja falem, nos deem algumas contribuições que às vezes a gente nem tinha a noção real, né, daquelas verdades. Mas é possível evangelizar por meio de estudos bíblicos que não apresentam diretamente o plano da salvação. Um estudo evangelístico, ele tem um corpo, não é? E ele tem um plano pré-definido, não é? Mas será que nós podemos evangelizar sem usar diretamente esse plano da salvação? Se olharmos para os métodos dos missionários de Jesus, se nós olharmos para os métodos missionários de Jesus, não dos missionários, os métodos missionários de Jesus, de Paulo e de outros, temos que admitir que é possível, sim, é possível nós evangelizarmos sem usarmos diretamente, sem apresentarmos diretamente um plano da salvação. Todo estudo que leve a abrir os olhos sobre a pessoa de Jesus é estudo evangelístico. E se nosso amigo não cristão descobrir que deve pensar 2 vezes antes de se comprometer com alguém tão exigente quanto Jesus, melhor ainda. Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 30, eu até estou tendo algumas aulas já com o Gabriel. A gente começou, na verdade, no último sábado, e a gente leu essa passagem no sábado passado. Lucas 14, a partir do versículo 25, a palavra de Deus fala assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Então, nós temos que termos essa consciência de que nós podemos evangelizar sem usar um plano de salvação, né? Aquela coisa pré-determinada, falando sobre a vida de Jesus, né? Que é um estudo evangelístico, não é? Jesus mesmo não dava um jeito para facilitar o caminho de entrada pela porta estreita. Jesus, ele não fazia isso, né? Ele não dava aquele jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro, né?
alguns conselhos para a gente, para que a gente possa fazer um estudo bem legal. Objetivo: uma série de estudos curtos para serem usados em grupos evangelísticos. A vantagem do método indutivo. Nos grupos de estudos bíblicos curtos, é mais interessante utilizar o método indutivo, pois ele leva o interessado a descobrir por si mesmo o significado das Escrituras. O método indutivo, você vai, como a palavra diz, você vai induzir a pessoa a uma verdade determinada, que vai estar nos nossos estudos. A mente moderna rebela-se contra a autoridade e procura o exercício de toda a liberdade possível. No estudo indutivo, procuramos encontrar o que o autor quis dizer e não impor nossos sentimentos ou opiniões sobre o texto. Então, essa a diferença de nós termos um plano de salvação, assim, né, que já está pré-estabelecido, para esse método indutivo, né, que nós procuramos encontrar o que o autor quis dizer e não impor nossos sentimentos ou opiniões sobre o texto. Muitas vezes nós fazemos isso até mesmo assim, sem querer. Às vezes até sem querer, a gente acaba fazendo isso, tentando já colocar as nossas convicções, as nossas deduções já sobre determinados assuntos, né? E isso nós vamos tentar evitar usando o método indutivo. Como o líder deve se preparar para dirigir um estudo? E o Jaime sempre fala isso com a gente, que o líder não é só são só os presbíteros ou evangelista ou aqueles homens que estão à frente da igreja, mas todos nós somos líderes. Nós somos líderes de nós mesmos, nós somos líderes nas nossas casas, nós somos líderes dos nossos filhos, né? Muitas vezes nós lideramos até mesmo nos nossos trabalhos. Então, nós, como os líderes desse estudo indutivo, né, como que nós devemos nos preparar? Nós precisamos nos preparar para a gente poder dar essas lições, que a partir da semana que vem a gente já vai entrar nas lições realmente. É importante que o líder prepare o estudo e se prepare a si mesmo, procurando receber de Deus uma mensagem importante para a sua própria vida através do texto estudado e orando para que Deus lhe dê amor, alegria e capacidade de comunicar-se de forma que seja um líder vibrante que transmita interesse no estudo. Nós temos que nos preparar. Não adianta nós, ainda que nós tenhamos o material em mãos, mas se a gente não ler antecipadamente o material, não ler as passagens bíblicas e não nos prepararmos a nós mesmos, a gente não vai conseguir liderar o grupo de forma convincente, né? Tem um caso que aconteceu quando eu frequentava Carlos Prates. Um determinado irmão, ele estava escalado para pregação no domingo de manhã. E aí, quando nós reunimos, né, como a gente faz no Alívio de Mel também, a gente chamou todos aqueles que estavam determinados, né, para participarem do culto, e falamos com ele: você hoje vai pregar, né, irmão? Ele falou assim: eu vou. Você está preparado? Tá ok? O que você vai falar hoje? Eu até agora, nesse momento, eu não sei. Eu estou esperando que o Espírito Santo possa falar comigo. Aí nós olhamos todos assim, meio assustados. Como assim? Você não preparou nada?
Não, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai me dar uma mensagem hoje de manhã que vai ser edificante para a igreja. Não, pera. A gente sabe que o Espírito Santo utiliza todos nós que vamos lá na frente para edificar a igreja, mas ele vai utilizar aquilo que nós preparamos. Não pode ser assim. Nós temos que ter preparo, né? Antes de nós chegarmos a liderar um grupo, né, de estudo indutivo, evangelístico, nós temos que nos preparar. Então, por isso que a gente vai disponibilizar o material e a gente vai ter essas aulas para a gente ler, ver lições, lição a lição, e quais são as lições que a gente pode tirar de cada uma dessas lições. Não que você deva mudar de personalidade ou procurar representar uma alegria ou vibração antinatural. Seja bastante você, mas peça que Deus atraia outros a si e a sua palavra por intermédio e por meio desse estudo. Os resultados dependem do Espírito Santo e não da capacidade de preparar ou dirigir. É isso que eu estava falando. O resultado, é claro, é óbvio que depende do Espírito Santo, mas nós temos que estarmos prontos para que o Espírito Santo possa utilizar alguma coisa que nós já carreguemos conosco. Se a gente vai estar simplesmente só esperando que o Espírito Santo... É mais ou menos assim, a gente vai fazer uma prova para o Banco do Brasil e a gente nunca estudou, a gente não pegou na matéria, a gente não fez absolutamente nada. E chega na hora e fala assim, ó, pai, ajuda nós aqui, me ajuda a entender todas as questões. Não vai acontecer isso de jeito nenhum, né? Por isso, ore durante a preparação e direção. Oração, vocês vão ver, é muito, muito, muito importante, né? Um pequeno esquema de trabalho. Ore. A gente começa orando, né? Sempre a gente deve começar orando, pedindo a instrução, a orientação de Deus. Leia o texto várias vezes em atitude receptiva. Nós temos que tentar, irmãos, não querer interpretar numa primeira leitura, numa única leitura que a gente faça, muitas vezes, do material que a gente vai ter. Domingo passado, sem ser esse domingo, no outro domingo, o Ronaldo estava falando como que é interessante, como que tem vários homens que estão pregando hoje no Vale de Melo, muitas vezes trazem mensagens diferentes de uma mesma passagem bíblica, mas é o que o Espírito Santo mostra para aquela pessoa, né? Muitas vezes a gente fica com uma atitude receptiva. A gente espera do Espírito Santo, quando a gente está lendo a palavra de Deus, para que ele nos mostre aquilo que ele quer que a gente fale naquele momento para a igreja, para que a igreja seja edificada, né? Não adianta a gente tentar abrir a palavra de Deus e ler uma passagem uma única vez e falar assim, essa passagem fala sobre isso. Tá bom, já entendi, vamos passar para frente. Não é assim. A gente precisa ler com essa atitude receptiva para que a gente possa receber do Espírito Santo aquilo que realmente ele queira falar através daquela passagem, daquele texto. Anotar no papel o que Deus lhe falou hoje por meio do texto. No momento em que nós estivermos preparando, estivermos lendo as passagens, a gente ter uma caneta, ter papel nas nossas mãos, para que a gente possa anotar algumas coisas que a gente perceber no momento que a gente estiver lendo as passagens. Os objetivos e as notas explicativas foram feitas visando a preparação do dirigente. Se necessário, use também um comentário bíblico.
para que vocês possam entender os objetivos, né? Vai ter lá uma nota, objetivos. O que queremos alcançar por meio do estudo? Então, a gente vai ter lá, a primeira lição vai ser questão de fé. Vamos falar sobre Lucas capítulo 7, versículos de 1 até o versículo 10. E aí, logo depois da leitura, a gente vai ter lá os objetivos. E o objetivo, justamente, o que é o que queremos alcançar por meio do estudo. Correto? Então, os objetivos vão vir lá, mostrar que a fé do centurião teve resultados práticos. Humildade, cura, lição. E aprender a buscar a Jesus com simplicidade, segundo o exemplo do centurião. Esse é só um exemplo que eu estou colocando para vocês de objetivos que esses são realmente os objetivos da primeira lição, sabe? Para que vocês possam entender essa nota aí que é o objetivo. E tem também nota explicativa nas nossas lições, vai ter lá, nota explicativa. Tradução de conceitos e palavras que a gente chama espirituais para termos inteligíveis ao não cristão, para que saibamos transmitir-lhes o conteúdo da linguagem dele. Ora, muitas vezes, irmãos, nós mesmos ficamos assim meio sem saber o que é uma justificação, né? Esse termo, às vezes a gente gosta de florear muita coisa, né? E não vai conseguir atingir a linguagem do não cristão. A gente tem que pensar nisso também, sabe? Enquanto a gente está liderando esse grupo, enquanto a gente está... Então, essa nota explicativa vai aparecer lá, nota explicativa. A nota explicativa, na verdade, é tradução de conceitos e palavras espirituais para termos inteligíveis ao não cristão, para que saibamos transmitir-lhes o conteúdo da linguagem deles. Então, exemplos que nós temos dessa primeira lição. Centurião. Se a gente fala com uma pessoa não cristã, que não tem contato com a palavra de Deus, que não tem contato com aquele pessoal lá da época de Jesus, que não tem assim contato nenhum com a história bíblica, né? E até a história secular mesmo. O que é um centurião? Ele não sabe. Centurião. Aí nós vamos explicar. É um oficial do exército de Herodes, cedido pelos romanos, tinha autoridade sobre 100 soldados. O servo, o que significa um servo? É um escravo, né? Então, a gente vai esmiuçando, a gente vai traduzindo essas palavras, né? Que às vezes vai ficar meio rústica, meio dura assim no ouvido dessas pessoas não cristãs, né? Anciãos. Às vezes também, até para nós mesmos, fica um pouco difícil saber o que é um ancião. É um velho. Não é só uma pessoa velha, pessoa de idade que constituíam em autoridades civis e religiosas. Para eles lá, os anciãos eram respeitadíssimos, né? Sinagoga. O que significa uma sinagoga? Local de reunião do povo judeu, onde estudavam os livros sagrados, oravam e resolviam os problemas da comunidade. Então, não era só um momento de reunião, como nós temos o templo, né, que a gente se reúne, mas lá no templo, ou lá na sinagoga, eles também resolviam problemas da comunidade. As pessoas chegavam até eles para poder resolver problemas da comunidade. Então, nota explicativa, né? Nós vimos os objetivos, a nota explicativa. E aí, leia o estudo e procure responder as perguntas
adaptando-as, se preciso, à situação do grupo. Foram elaboradas várias perguntas de aplicação para que o dirigente possa selecionar as mais convenientes. Então, nós temos aí também as perguntas, essas perguntas vai estar no final de cada lição, né? E essas perguntas para discussão, nós devemos adaptar, se possível, né, e se preciso, à situação do grupo. Foram elaboradas várias perguntas de aplicação para que o dirigente possa selecionar as mais convenientes. Talvez você não precise nem falar todas essas perguntas, mas, por exemplo, um centurião ouve falar de Jesus e envia mensageiros. Quais são as personagens principais desse relato? Ou o que caracteriza a pessoa do centurião? Lembrando que centurião, a gente já falou anteriormente, qual que é o significado de centurião. O que o levou a procurar Jesus? Então, a gente vai, com essas questões, com essas perguntas, né, para discussão, a gente vai direcionando um método indutivo, tá vendo? Por isso que existem essas perguntas, né? A gente vai induzir a pessoa a tentar entender aquilo que a gente pretende com essas lições. A orientação para o funcionamento do grupo. Evite gíria evangélica e explique termos teológicos. Pense em como o não cristão entende palavras como justificação, graça, fé, pecado, né? Para nós, pecado tem um significado, mas se você fala para uma pessoa não cristã, você fala assim, você é um pecador. Essa pessoa, às vezes, ela pode queimar no golpe com vocês. Né? Falar assim, que eu sou pecador, eu nunca matei, eu nunca roubei. Porque pecado para as pessoas, muitas vezes, é esses, né? São esses pecados que a Igreja Católica chama de pecados capitais. Né? E uma mentira, muitas vezes, não é. Eu trabalho com vendas, né? E aí tem um camarada lá que fala assim, mentirinha comercial não é mentira. Eu só dou uma olhada assim para ele e continuo os meus afazeres lá, mas mentirinha comercial é tão mentira quanto você está mentindo para sua esposa que você vai jogar bola e não vai jogar bola, vai sair com uma outra pessoa. É tão pesado, é tão duro quanto isso, né? Então, a gente precisa evitar de usar essas gírias evangélicas. Não é bom ficar fazendo sermãozinho ou fugir do assunto o tempo todo. Explique que o objetivo é ver o que o texto diz e receber dele hoje uma mensagem pessoal e para o grupo. E não mostrar o quanto a gente já sabe sobre determinado assunto. Às vezes a gente gosta de ficar meio que viajando na maionese, né? A gente vai falar sobre viagem espacial, daqui a pouco você está falando sobre como é que fala? Pesca submarina. Você abrange uma gama muito grande de assuntos e acaba fugindo um pouco daquilo que você, na verdade, gostaria e pretendia com o estudo. Dê liberdade de expressão para que cada um possa contribuir, mas não se afaste do assunto principal. Não tenha sede de discordâncias. Elas podem ser importantes no processo de estudo, mas evite debates sobre assuntos secundários. É a gente tentar manter o foco para que a gente possa conduzir uma reunião naquela lição, tendo começo, meio e fim, a gente encerrar. O objetivo é encerrar a lição naquele dia. Tenha uma atitude de humildade e de disposição para atender como
para atender como uma contribuição dos outros. Essa pode ser a chave para que eles se abram para a mensagem do texto. É que às vezes a gente acha a opinião dos não cristãos muito óbvia, né? Mas a gente precisa ter uma atitude de humildade, né, para a gente entender que eles estão começando, estão engatinhando, e que às vezes vão falar algumas coisas óbvias, mas a gente não pode tirar deles essa condição deles poderem falar, né? Não podemos deixar eles, né, perderem o foco também, falar de coisas assim muito aleatórias, né? Mas a gente não pode também cortar a participação deles. Não tenha medo de silêncio, especialmente após lançar uma pergunta que leve à reflexão. Mas quando perceber que não conseguem captar bem a intenção da pergunta, reformule, né? Aí a gente tem que ter um pouquinho de expertise, né? Saber o que as pessoas estão fazendo ali, se elas entenderam ou não. Tenta falar de uma outra forma a pergunta que você julgou naquele momento. Não tenha medo de admitir que não sabe a resposta a certas perguntas. Só Deus sabe todas as coisas. Realmente, irmãos, isso é algo que a gente precisa ter humildade, né? Independente se a gente está no meio cristão ou com não cristãos, e se alguém faz uma pergunta que você não tem conhecimento, não sabe, ou que o estudo não colocou você a par naquele momento, diga para essa pessoa: olha, eu não sei, eu vou procurar saber e a gente vai voltar a conversar sobre esse assunto. Isso não é um demérito, não é? Não precisa ter medo de admitir que você não sabe a resposta. O esquema resumido de uma reunião, para a gente finalizar hoje à noite, já faltam 3 minutos para as 9, nós já estamos encerrando. Apresentação mútua ou conversa informal sobre um assunto de interesse, onde os participantes possam se conhecer melhor um ao outro. Se é um grupo de pessoas não cristãs, se a gente pudesse conseguir conciliar assim, pessoas que têm interesses comuns, né, a gente talvez conseguisse uma participação melhor dessas pessoas. Oração. Se uma oração feita em voz alta é constrangedora aos membros do grupo, pode pedir um momento de silêncio e oração pessoal. Muitas vezes as pessoas não querem falar, externar a oração delas, né? Então vamos fazer um momento de silêncio e a gente faz oração pessoal. Leitura do texto por parágrafos e não por versículos. Irmãos, isso faz uma diferença que vocês não sabem o quanto. Mas é muita diferença mesmo. Porque às vezes a gente vai picotando a leitura quando a gente quando a gente lê os versículos. A gente precisava de realmente aprender e nos capacitar a fazer uma leitura de texto por parágrafos, sabe? Isso dá uma conotação muito melhor nas nossas leituras. Não leitura silenciosa. Às vezes a pessoa não quer falar, não quer ler. Então, deixa aqui um tempinho também para que ela possa ler silenciosamente, né, para ela mesma. A gente faz a introdução, então, debate sobre o texto e sua aplicação, e aí a gente faz uma oração, um momento de silêncio, um compartilhamento mais pessoal. Esse é um estudo, um esquema resumido, e eu também vou deixar esse material com vocês, né, para que vocês possam ter isso em mãos e sempre que vocês precisarem e quiserem, vocês possam utilizar esse material para poderem relembrar tudo essa introdução que a gente fez aqui. A partir da semana que vem,
a gente vai falar sobre Jesus Cristo, sua vida e ensino, né? E a primeira lição, como eu já coloquei para vocês aí, uma questão de fé. Tá bom? Nós vamos encerrando por aqui e eu vou pedir ao Baltazar, será que você pode encerrar com oração para a gente, Baltazar? Eu só queria... A Cibele está aí ainda, Cibele? Ok, João. O que que você Alguém precisa? mandou algum pedido de oração específico, alguma coisa assim? Não, nem aqui no bate-papo e nem pelo Facebook. Não. Ok. Eu queria que o Bal pudesse lembrar da filhinha, né, da Flávia, que é prima do Alexandre, e que ele foi lá socorrê-la, né? Ela não estava sentindo muito bem agora. E algum irmão tem algum outro pedido de oração hoje à noite? Então, Val, você pode... Alguém está falando? Eu queria pedir oração. A Cecília, ela fez uma cirurgia domingo, né? Sim. Então, pedi pela recuperação dela. E a Selma, ela não estava muito bem. Ontem ela estava no hospital com problema de pressão, né? Então, orar por elas, pela Cecília e pela Selma. Por favor. Vamos orar aqui e depois vamos lembrar no particular também. Vamos? Podemos falar com Deus? Então, sim. Pai, nós te agradecemos muito por hoje à noite, por esta oportunidade de comunhão, por esta oportunidade de aprendizado. Te louvamos, porque o Senhor tem usado os seus servos, que também são seus filhos, para poder instruir uns aos outros. Obrigado, Pai, pela vida do João, obrigado pelo preparo, pela boa vontade que ele tem de nos instruir, que o Senhor nos permita usar todas as metodologias disponíveis para alcançar outros. Dá-nos a graça de podermos alcançar outras pessoas através da sua poderosa palavra. Usa-nos como um instrumento nas mãos do Senhor, para que a sua palavra, que tem poder de transformar, de fazer a diferença na vida de quem recebe, nós possamos apresentá-la às pessoas com necessidades. Pedimos ao Senhor hoje à noite, em especial, pela vida dessa criança. Obrigado, Pai, pela vida do Alexandre. Obrigado pelo exemplo que ele é para nós, de servir com boa vontade sempre, de servir com sorriso sempre. Obrigado, Pai, pela boa referência, pelo bom exemplo que o Alexandre tem nos mostrado com a vida dele, com o comportamento dele. Nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor possa usar ali os médicos a quem essa criança foi confiada. Que o Senhor Deus possa dá-los a direção necessária e encontrar o melhor método para ajudar a cuidar da saúde dessa criança. Abençoa também, nós pedimos, os pais, e que a atitude do Alexandre possa estar servindo de testemunho para os pais dessa criança. Também nós te agradecemos por nossa irmã Cecília, por ela ter feito a cirurgia. Louvado seja o Senhor, porque ela já está em casa. Glorificado seja o Senhor pelo sucesso, porque o Senhor usou ali os médicos para trabalhar com sua serva. Também nós te pedimos pela saúde da nossa irmã Selma, que nós amamos, que nós queremos o bem para ela. E pedimos ao Senhor que tenha misericórdia, que estenda a sua mão, que estenda a sua graça infinita sobre a vida da Selma. Deus, muito obrigado por hoje à noite. Que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Eu tirei o meu
eu tirei o meu som aqui, eu estou perguntando para vocês se tem alguém que queira fazer algum comentário, alguma coisa, mas sem som fica difícil vocês ouvirem, né? Eduardo, é meio difícil. Mas acredito que na semana que vem, quando a gente começar com as lições, efetivamente, aí vocês vão entender um pouquinho mais sobre essa introdução que a gente fez hoje, né? O Val está agradecendo. Joãozinho. Oi, Ela. Oi. A Eliane do Antônio, a Cleusa, a Doroti e mais a Dona Ana, minha sogra. Nós temos um grupo nas quarta-feiras de evangelismo, que nós começamos seguindo daquela pregação que o Giovanni Vantuil fez a respeito de pegar um estudo bíblico, né, e fazer estudo evangelístico seguindo um livro, né, no caso o livro de Lucas, que é o que nós começamos, né? E começamos a fazer isso. Então, no nosso grupo, o que eu faço? Já previamente tem funcionado bem. Eu gostei que a sua aula encaixou bem mais ou menos do jeito que a gente tem feito. Só que, assim, os textos, eu faço uma escalinha prévia e o grupo corre bem rápido. É só 1 hora, né, de 7 às 8, então corre rapidinho. A gente faz uma oração inicial, a leitura bíblica com as explicações e uma oração final. Então, a gente dá a oportunidade das meninas novatas, as visitantes, né, falar, fazer pergunta, questionar. E aí a gente dá uma explicação, né, do estudo. E tem surtido bastante efeito. E tem sido muito bom. Tanto para nós, para conhecimento e para fortificação na palavra, quanto para as novatas, né, que têm aparecido no grupo, né, que já sabe que é fixo ali aquele horário de estudo. Então, é muito bom, é muito gratificante, né? Você sente que está fazendo o trabalho, né, para Deus, né, e tudo. Então, nós começamos a seguir no livro de Lucas, e a gente faz isso, a gente lê os textos, lê o texto de acordo, né, o trecho, né, e vai explicando ali, seguindo aquela sequência. E tem sido muito bom. E mais ou menos dentro do que você falou, a gente tem seguido aí. Se você quiser, faz isso numa dessas lições, né, nessas reuniões que vocês têm, né? Utiliza uma dessas lições que aí você vai ter um script, né? Você vai ter a lição toda prontinha, toda preparada, e utiliza isso e como método indutivo, né? E você vai perceber que às vezes vai conseguir até mesmo mais interação das pessoas, né, não cristãs que estão participando desse grupo, né, para que elas possam interagir mais com as perguntas para discussão, né? É só uma dica, mas é importante, é interessante isso que vocês estão fazendo, né? Como os irmãos falam, nós temos que fazer algo, né? E tem muita coisa que a gente pode fazer. Então, é preciso dar um pontapé inicial, né? Como vocês estão fazendo, né? Daqui a pouco vai tirando arestas daqui, dali, vai melhorando aqui, melhorando ali, mas o importante é dar o primeiro passo, né? O que vocês fizeram é importante. Deus possa abençoar vocês. Tudo bem, irmãos? Vamos encerrando por hoje, então. Deus possa abençoá-los. Tenham uma boa noite de descanso e que possamos ter notícias logo, logo do Alexandre, que está tudo bem com ele lá e com a menininha, tá? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Amém. Boa noite. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite, Boa noite gente. a Muito todos. obrigada. Amém. Mando notícias do Alexandre para vocês. Tá, joia? Obrigado.